bom dia, terceiro ano, todo mundo se cuidando, todo mundo lavando as mãozinhas, né? Tomando todos os cuidados para a gente estar de volta bem rapidinho, não é isso? Vamos estudar um pouquinho? Abre lá o livro de ciências na página 62. Livro de ciências na página 62, aí ele botou lá. Nossas refeições. Vamos analisar diferentes refeições e refletir sobre uma alimentação equilibrada. O que você gosta de comer? Chocolate? É o que muitas crianças diriam. Mas suponha que você só comesse isso e mais nada. Haveria um grande problema. Comer só chocolate não alimentaria seu corpo de forma equilibrada. Nutrientes poderiam começar a faltar no seu organismo, e isso afetaria gravemente a sua saúde. Bebês recém-nascidos consomem somente um tipo de alimento, leite materno. Mas à medida que vão ficando mais velhos, novos alimentos são apresentados a eles. Ou seja, conforme o bebê vai crescendo, com a orientação do médico, a mamãe vai oferecendo outros tipos de alimento, como frutas, legumes, carnes, ok? A alimentação de um ser vivo pode ser bem diferente da de outro. Bois, cavalos, por exemplo, quando adultos, comem somente vegetais. Já pinguins, corujas e tubarões comem carne de outros animais. As borboletas adultas alimentam-se do néctar das flores. Outros animais comem praticamente de tudo. As tilápias, por exemplo, comem plantas aquáticas e algas, insetos, vermes e ovos de outros peixes e até mesmo restos de seres vivos. Os seres humanos têm uma dieta variada, que inclui alimentos de origem animal e de origem vegetal nas refeições. Alguns exemplos de alimentos de origem animal são as carnes, os ovos, o leite e seus derivados como a manteiga, o iogurte, a coalhada e os queijos em geral. E como você já aprendeu, entre os vegetais incluídos na nossa alimentação, o ideal é que existam diferentes partes de plantas, como grãos, raízes, frutos e etc. Preste atenção no que você anda comendo no dia a dia. Será que são alimentos de origem animal ou vegetal? Será que há uma diversidade de vegetais em sua alimentação? Lembre-se de que para o ser humano ter uma refeição equilibrada, o ideal é ter uma alimentação variada, ou seja, no seu prato tem que ter um pouquinho de cada alimento. Tem que ter um pouquinho de carne, um pouquinho de legume, um pouquinho de verdura, o feijão, o arroz. O seu prato ele tem que estar colorido, a alimentação variada, ok? Na próxima página ele botou lá, observe a ilustração dos alimentos que estão disponíveis nas prateleiras do supermercado e preencha o quadro a seguir. Vocês vão olhar a imagem e observar quais são os alimentos de origem animal e vão escrever o nome desses alimentos aqui. E quais são os alimentos de origem vegetal? Vão escrever esses alimentos aqui, ok? Na próxima página ele botou lá, observe os pratos de comida a seguir. Depois, preencha o quadro indicando os alimentos de origem animal e os alimentos de origem vegetal. Então, olha lá, refeição A, é esse prato aqui. Vocês vão olhar o alimento que está no prato e vão dizer qual desses alimentos aqui é de origem animal. Vão escrever aqui. E os que são de origem vegetal,
vocês vão escrever aqui do outro lado, ok? A mesma coisa com o prato B e com o prato C, tá bom? 3. Você concorda com o que a criança disse ou discorda dela? Explique sua resposta. Aí o que ela disse? Na natureza, todos os seres vivos têm uma dieta bem variada e comem tanto alimentos de origem animal quanto de origem vegetal. Você concorda com o que ela falou? Volta lá no texto, dá outra lida no texto e aí você vai dizer se você concorda ou discorda e o porquê. Pode responder aqui embaixo, tá bom? Na próxima página ele botou lá, ó, observe imagens de alguns seres vivos e faça uma pesquisa com os colegas para completar o texto das legendas. Ou seja, nós não temos os colegas, né? Mas você pode conversar com o papai, com a mamãe, pode voltar no texto, entendeu? Pode pesquisar na internet para poder completar as legendas. Aí aqui, ó, primeiro é do peixe, ele botou lá, ó. Alguns peixes, como a tilápia, comem de tudo. O que a tilápia come? Você vai escrever aqui, vai pesquisar e vai escrever aqui. E até mesmo restos de... Aí vai completar, ok? Os seres humanos, quando recém-nascidos, alimentam-se somente de... Essa é fácil, né? Aí você vai completar aqui do lado. Embaixo. Os pássaros não tomam quando são filhotes. Eles comem o que seus pais lhes trazem. Alimentos de origem animal, como... Aí vocês vão completar aqui. E alimentos de origem vegetal, como... Vocês vão completar aqui, ok? Lá embaixo, ele botou lagartas se alimentam de, predominantemente das, já quando adultas se transformam em, que se alimentam de, aí vai completar aqui, ó, que nós já estudamos isso aqui, tá bom? No desafio, ele está pedindo para se juntar a um colega, né? Junte-se a uma colega ou a pessoa e pesquisem os hábitos alimentares de diferentes seres vivos. Então, olha só, nós não temos o colega aqui. Esse desafio nós vamos fazer quando nós retornarmos, tá? Quando tiver lá todo mundo junto na sala de aula, aí nós vamos fazer esse desafio, ok? Próxima página. Vamos ver de novo. Aqui é um resumo do que nós já vimos até agora, tá bom? Ele botou lá, ó. Neste capítulo, você aprendeu que as refeições podem ter alimentos de origem animal e de origem vegetal. Podemos comer diferentes partes dos vegetais: raízes, caules, flores, frutos, folhas e sementes. Carnes, leite e derivados são exemplos de alimentos de origem animal. Diferentes seres vivos podem ter dietas bem variadas. Ele botou lá, alimentos podem ter origem animal e vegetal. O animal é de onde provém leite e os derivados e as carnes. E o vegetal pode ter estruturas como raiz, flor, semente, caule, fruto e folha, ok? Na página seguinte, ele botou: observe as imagens e complete a cruzadinha, indicando a parte dos vegetais apresentados que usamos
na alimentação. Então, vocês vão olhar, ó, aqui é uma parte do vegetal. Que parte é essa que a gente consome? Você vai escrever aqui. Esse é outro vegetal. Que parte, não é o nome do vegetal, é que parte esse vegetal faz parte de uma planta. Nós nos alimentamos desse vegetal. Que parte é essa? Vocês vão completar aqui. A mesma coisa aqui, ó. Aqui, que parte da planta é essa? É a folha, é o caule, é a raiz? Vocês vão escrever aqui, tá? Ó, aqui ele botou a dica, ó. Na letra A, qual é a parte que comemos do agrião e da rúcula? Ó, aqui é o agrião e a rúcula. Que parte nós comemos? Nós comemos a raiz, o caule? Vocês vão escrever aqui qual é a parte da rúcula que nós comemos. Letra B. Qual é a parte que comemos da ervilha e do milho? Ó, letra B, ó. Milho e ervilha. O que nós comemos do milho e da ervilha? É a raiz? É a folha? É o caule? Vocês vão escrever aqui. C. Qual é a parte que comemos da berinjela e da abobrinha? D. Qual é a parte que comemos do nabo, da cenoura e da beterraba? Tá bom? Aí vocês vão escrever se é a raiz, se é o caule, a folha, tá bom? Número 2. Observe como foi preenchida a ficha de análise da refeição abaixo, ó, dessa refeição aqui, a refeição 1. Tipo de carne, a carne que tem lá, ó, o frango. Depois, raiz, ó, a cenoura. Não tem ovos, então não marcou nada. Não tem derivado do leite, não marcou nada. Caule, ó, tem o palmito. Folhas, ó, o alface. Flores, a couve, flor. Grãos, o arroz e o feijão. Frutos, não tem nenhum fruto aqui. Comentário. Nossa refeição existe em diferentes partes de vegetais. Há muitos vegetais e poucos componentes de origem animal. Aí ele pediu agora, ó, agora no caderno, o caderno não está aí, faça fichas para analisar as refeições mostradas ao lado. O caderno não está aí, entendeu? Então, vocês podem, ó, escrever aqui embaixo. O que vocês observam nessa refeição aqui? O que aparece na refeição 2? E na refeição 3? Quais são os alimentos que aparecem aqui? De origem animal e de origem vegetal. Vocês podem escrever aqui embaixo, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder, tá bom? E aí volto já para a correção, tá bom? Beijinhos, daqui a pouquinho eu volto, tá bom?